Estamos dando início agora a uma caminhada muito especial no Evangelho de João. Para tanto, eu quero apresentar a você o material que eu estarei usando. Conforme eu falei, é o material que eu preparei, cujo objetivo é alcançar as crianças. Por isso eu fiz em duas versões. Essa versão, a capa representa uma família. Qual é o meu objetivo? É que os pais possam estudar o Evangelho de João com seus filhos. E a segunda capa é voltada para os coleguinhas, talvez uma família cujos pais não são crentes e os irmãos podem juntos estar estudando ou uma rodinha de amigos. Esse material ele é importante porque não somente retrata o Evangelho de João, mas também ele é todo ilustrado com pequenos comentários. Apresenta um projeto chamado Meu Alvo é Cristo, cujo objetivo é ajudar as crianças a dar 4 passos. O primeiro passo é quem é Jesus, o segundo passo, o que Jesus fez por mim, o terceiro passo, a partir daquilo que Jesus fez por mim, quais são as ações e atitudes que eu devo tomar. E o quarto passo, levando as pessoas a conhecer Jesus assim como eu conheço. É um material, inclusive, poderá ajudar as crianças da igreja, de uma comunidade ou até mesmo uma família a dar 4 passos em direção a Jesus. Está disponível no nosso site www.ministeriologos.com.br. Convido você a conhecê-lo, orando, compartilhando, seguindo e também investindo. Que Deus abençoe nesta sua jornada. Vamos compartilhar agora o Evangelho de João. Nesse primeiro momento, eu quero trabalhar na introdução. É muito importante saber por que João escreveu o seu Evangelho. Qual o objetivo de João? O que João quer nos ensinar, primeiramente ensinando a sua comunidade, quais são as lições que são fundamentais para a nossa vida cristã. O Evangelho de João é interessante a forma que ele se refere a si mesmo. João, quando trata de si no Evangelho, ele fala como o discípulo amado. O discípulo a quem Jesus amava. Isso nós temos lá no capítulo 13, verso 23. Mas em contrapartida, parecendo até um paradoxo, Marcos chama ele de filho de trovão. Exatamente no episódio, quando eles estavam numa aldeia de samaritanos, e João, na sua raiva cultural, porque havia um problema muito sério entre os judeus e os samaritanos, então havia essa rincha, essa dificuldade. E João, naquele momento, age como filho de trovão, alguém que quer destruir, contrário à forma que ele se apresenta como discípulo amado. Mas realmente João é o discípulo amado. Nós vamos observar na sua literatura, nos seus materiais que ele escreveu. Bom, qual foi o papel de João no ministério de Jesus? João é aquele discípulo que está sempre ao lado de Jesus. Na ceia, estava sempre ao lado de Jesus. É um discípulo muito próximo, que daria melhor condições de compreender realmente quem era Jesus. Apesar que Jesus ele tinha o mesmo carinho para com todos, mas João, por si só, se aproximava de Jesus. E João desenvolveu seu ministério na cidade de Jerusalém. Está muito mais centrado em Jerusalém. Tanto é que Paulo, em sua carta aos Gálatas, mostra que João era uma das colunas da igreja primitiva. Sobre a vida de João, é interessante observar, não temos muito relato no meio do seu ministério, mas há um relato muito importante, fim da sua vida. A Bíblia nos mostra que ele foi exilado na ilha de Patmos. E lá ele teve uma visão muito especial da glória de Deus, o reino no qual nós ansiamos estar. Conforme a Bíblia diz, escrito pelo próprio João, ali é o local que não haverá choro, nem tristeza, nem dor, porque estaremos para sempre na presença do Senhor. É interessante observar, já no início do Apocalipse, que João mostra que ele foi levado aos céus. Estava diante do trono do Senhor e ali recebe as orientações. Então João, nós podemos ver que ele, um discípulo amado, uma das colunas da igreja primitiva e também escritor do livro de Apocalipse. João escreveu primeira, segunda e terceira carta direcionado à igreja. Qual o propósito de João? No capítulo 20 e nos versos 30 e 31, que diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontravam registrados neste livro.
Este, porém, estão registrados para que vocês creiam. Este é o propósito de João. Foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo nele, tenham vida eterna pelo poder do seu nome. Então, o propósito de João é nos levar a crer que Jesus é o Filho de Deus. Veio para que, através dele, pudéssemos ter vida e abundância. No decorrer dos capítulos, gradualmente, João vai nos mostrando quem é Jesus. Para testificar que Jesus é o Filho de Deus, João, em 7 momentos, usa a expressão "eu sou". Essa expressão foi usada por Deus quando Moisés tem um encontro com ele. Deus aparece numa sarça de fogo lá no livro de Êxodo, e ali Moisés tem um encontro com Deus. E naquele encontro marca profundamente a vida de Moisés, dando a ele uma grande missão, que é levar o seu povo à terra prometida. Deus se identifica com Moisés como "eu sou". Essa foi a expressão, "eu sou". E João, então, traz essa expressão "eu sou" para a pessoa de Jesus Cristo, identificando Jesus como Deus. Destacando, ele coloca "eu sou o pão da vida" no capítulo 6, verso 35, "eu sou a luz do mundo", capítulo 8, verso 12, "eu sou a porta", capítulo 10, verso 7, "eu sou o bom pastor", capítulo 10, verso 11, "eu sou a ressurreição e a vida", capítulo 11, verso 25, "eu sou o caminho, a verdade e a vida", capítulo 14, verso 6, e "eu sou a videira", capítulo 15. Como é importante observar o cuidado de João de identificar Jesus Cristo com o Pai. E nós vamos observar isso já no primeiro capítulo, que ele introduz exatamente fazendo essa conexão, Jesus Cristo com o Pai. Agora, o texto mais importante de João é João 3,16. Aqui é uma mensagem completa. O texto é assim: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." Aqui é uma mensagem completa de Jesus. Porque Deus amou o mundo, esse mundo somos nós, de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu espero que a introdução deste evangelho possa chamar a atenção de você sobre a importância da leitura do evangelho de João. E agora, comigo, vocês farão essa jornada, onde estaremos trabalhando capítulo por capítulo. Nosso propósito é encaminhar com vocês nesses capítulos, são 21 capítulos, não é um aprofundamento, não é uma exposição bíblica, mas olhar, procurar entender de forma simples aquilo que João quer nos ensinar. Também estarei destacando, em cada capítulo estudado, o programa sobre Meu Alvo é Cristo. Conforme eu falei, são 4 passos que precisamos dar. Quero convidar você a conhecer o Ministério Logo. Nós estamos começando nas redes sociais, ainda em primeiros passos. Estou aprendendo sobre isso, porque o meu propósito é compartilhar com vocês as boas novas de salvação. E eu sei que as redes sociais é um instrumento fundamental o qual o Senhor nos deixou. No mês de abril estaremos começando uma escola bíblica ao vivo pelo YouTube. Deus abençoe, um grande abraço, até segunda-feira.